Amós 7, do 10 ao 17, nós falaremos a respeito do confronto entre Amós e Amazias. E o texto nos diz o seguinte: Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: Sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Vamos orar. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer por estarmos respirando o ar que o Senhor nos deu, pelo dom da vida e por podermos ouvir mais uma vez a ministração da tua palavra. Que à medida que essa passagem seja exposta, nós tenhamos a iluminação do teu Espírito Santo para compreender e guardar no nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Se assente com esse texto aberto, ele não é tão longo assim. E você vai ter aqui o confronto entre duas pessoas muito importantes nessa parte do texto. Confronto entre Amós e Amazias. Amazias já tinha aparecido, mas agora ele mais uma vez se coloca como sendo alguém que tenta meio que roubar o protagonismo de Amós em toda a história. O reverendo Hernandes Dias Lopes cita o comentarista J.A. Moutier e diz que ele afirma corretamente que não há serviço prestado a Deus sem oposição, sem perseguição e sem provação. Isso é fato. Não há nenhum serviço prestado a Deus sem que você tenha oposição. E aí não necessariamente eu estou falando de um grupo da igreja que se levanta contrariamente a você. Às vezes a oposição pode vir da sua casa. Você está servindo a Deus e as pessoas da sua casa não compreendem que você está servindo a Deus. E para isso você tem que dedicar tempo, dedicar sua vida para fazer a obra de Deus. Também não há serviço prestado sem perseguição, que o diga quem está no Oriente Médio, tentando levar a palavra do Senhor àqueles que precisam ouvi-la, antes que chegue o momento final. E também sem provação. Às vezes a gente pensa em fazer a obra do Senhor e diz: está faltando recurso. E a gente ora, pede a Deus que os recursos sejam levantados. Que bom seria que o problema fosse só o recurso financeiro. Às vezes a obra do Senhor sofre também com a falta de recurso humano. Nem todo mundo hoje quer estar trabalhando na obra do Senhor, porque sabe que haverá provações. Mas é muito interessante quando Tiago, bem no iniciozinho da sua carta, diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. E ele explica o porquê disso. Só que assim, a gente sabe que a geração atual é muito arredia quando se fala em sentir dor. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar um dia sequer sem as facilidades que o mundo traz, principalmente no quesito tecnologia.
Eu, sinceramente, tive uma grande provação em passar 2 dias, semana passada, sem energia elétrica em casa. Diga aí. Sem chuveiro quente nessa época fria, sem poder ligar um micro-ondas para esquentar uma comida, sem internet. E no meu caso, sem internet significa estar incomunicável, porque não tem sinal da linha telefônica na minha casa. Eu tenho que ir para o meio da rua, literalmente, para fazer qualquer ligação. E a gente aprendeu a passar esses dias tranquilo. Passou até rápido. Claro, parecia uma eternidade de 5 minutos tomando banho com pedras de gelo caindo sobre a cabeça, 5:30 da manhã. Mas a gente já passou por tudo isso tempos atrás. Ninguém nasceu com chuveiro elétrico em casa. Então, esquentar a água para quebrar aquele gelo faz parte. Tomar o famoso banho de cuia nordestino faz parte às vezes. E a gente vê que isso não é provação, são 2 dias sem energia elétrica. Resolveu-se. Não chorei porque fiquei sem assistir televisão, nem porque não tinha internet em casa. Faz parte da nossa vida de adultos, de vez em quando, ter uma caixa de força pipocando dentro da sua casa e você dizendo, meu Deus, quando você abre ali, está tudo preto. E agora? Meus irmãos, isso é zero provação quando você percebe que tem gente que não tem energia elétrica dia nenhum da vida. Pessoas que não têm a casa de um parente para levar o pouco de comida que tinha dentro da geladeira para refrigerar lá. Elas simplesmente não têm geladeira e às vezes não têm comida. Isso é provação. Isso é que é viver na dificuldade. Sabe, até dá uma limpeza assim na sua mente, 2 dias sem energia. Porque você foca mais naquilo que é realmente necessário. Eu me vi 10:30 da noite, deitado na rede, só com a luz deste tablet, assistindo sermão. Isso é tão bom. Mas certamente se eu tivesse com energia eu não estaria fazendo isso. Eu teria outra programação. E Deus utiliza esses momentos pequenos para mostrar para a gente o seguinte: olha, você está achando que isso é provação? No trabalho da minha obra é que você vai ver o que é provação. É que você vai ver como é difícil. E não há serviço prestado ao Senhor sem dificuldades. Isso não quer dizer que o serviço ao Senhor seja impossível ou que você não deva se dedicar a Ele. Pelo contrário. Porque no meio da oposição, da perseguição e da provação, esse serviço é prestado. E com o auxílio do Senhor. Em momento algum Ele disse que a gente deveria se dedicar a esse serviço e Ele nos deixaria sem assistência e sem o provimento dEle. Mas é interessante que essa frase me leva a um segundo pensamento. Que durante a história da igreja cristã, os maiores obstáculos têm surgido dentro dela. Os maiores obstáculos para o crescimento surgem dentro da própria igreja. Às vezes a gente fala da perseguição governamental de alguns países, a gente fala da falta de recurso financeiro para enviar os missionários, a gente fala da provação que se passa em determinados locais, mas a gente não fala dos obstáculos que existem dentro da própria igreja, de pessoas que fazem parte da igreja, pessoas que se dizem cristãs, mas não seguem verdadeiramente o evangelho, são o maior entrave para o crescimento da igreja. À medida que Amós profetiza ao povo de Israel e chama esse povo ao arrependimento, ele sofre a oposição do sacerdote da falsa religião do reino do norte, é Amazias. Ele, lá no templo de Betel, que é o templo do rei, começa a fazer a oposição contra Amós, principalmente pelo que ele escuta anteriormente. Veja só, quando nós ministramos a última parte do versículo 1 até o versículo 9, a gente falou que na terceira visão de Amós, ele vê o Senhor no muro passando prumo sobre a nação de Israel e dizendo que ela estava
em inconformidade com aquilo que ele havia estabelecido. E ele termina dizendo: os altares idólatras de Isaque, versículo 9, serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Isso incomodou profundamente Amazias. Por quê? Porque Amazias não era um sacerdote chamado por Deus, ele era um empregado do Estado, era um empregado de Jeroboão. Ele era que guardava aquela religião idólatra e falsa, representada por aquele templo de Betel, onde havia um bezerro de ouro, e onde Jeroboão levava a sua família para adorar aquele bezerro. Então, Amós não estava somente falando a respeito do que poderia acontecer com Jeroboão, mas ele estava praticamente ameaçando o patrão de Amazias. Isso fez com que ele se inflamasse contra Amós. De fato, Amós atacou o rei mais forte de Israel, o mais rico, o mais habilidoso e diplomata que houve naquela época, e isso não ficou barato. Amazias trouxe 3 provas para Amós. A primeira foi a deturpação das suas palavras, que a gente vai ver versículos 10 e 11. Então Amós fala uma coisa e Amazias tenta dar outra conotação. A segunda foi a tentação embutida nas palavras de Amazias no versículo 12. E a terceira, uma confrontação com as autoridades no versículo 13. Então, em primeiro lugar, eu quero trabalhar com vocês a rejeição das palavras de Amós de destruição do rei. As palavras estão aqui no versículo 9. A espada vai se levantar contra a dinastia de Jeroboão. Essas são as palavras dirigidas ao rei. E há uma rejeição dessas palavras quando ele diz aqui no versículo 10: então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. Veja, você está falando com o rei de Israel e dizendo o seguinte: ó, no centro de Israel, ou seja, no centro do local onde você detém o poder, estão tramando contra você. E o responsável por essa trama, por essa conspiração, é o profeta Amós, aquele que já vem denunciando várias e várias coisas do povo, súdito seu. E ele vai dizer: a nação não suportará as suas palavras. O que ele está dizendo com isso? Olha, as coisas que Amós está falando vão desestabilizar o seu poder no meio desse povo. Ele vai fazer com que esse povo tema tanto, que comece a olhar você com outros olhos, comece a ver o perigo que é o seu reinado, e como você tem levado esse povo à idolatria, e cada vez para mais longe do Deus que os chamou para ser seu povo. Então pode ser que através dessas palavras de Amós, seu reinado seja ameaçado. Olha que perigo. Era isso que Amós queria? Tirar Jeroboão do poder? Não. Como eu falei, ele estava chamando o povo ao arrependimento. Se o arrependimento do povo mostrasse a olhos vistos que Jeroboão não era o correto, não era o povo que iria tirá-lo, mas Deus que o tiraria no momento certo. Mas aí ele continua no versículo 11 dizendo o seguinte: Amós está dizendo as seguintes palavras para o povo: Jeroboão morrerá à espada. Então ele começa dizendo: olha, o que Amós está falando é sobre a sua morte. Ele está profetizando a sua morte à espada. Segundo, certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Então, nesses 2 versículos, Amazias vai ser descrito como um sacerdote em Betel, apesar de que a sua posição de autoridade, como sendo aquele que está como a primeira pessoa daquela religião, sugira que ele seria um sumo sacerdote. Mas se for esse o caso, ele era um importante membro do governo com o poder de supervisionar, regulamentar e proteger a santidade da religião nacional. Então, em resumo, Amazias era aquele que seria quase que o papa da religião instituída naquele período por Jeroboão. De dizer: olha, você é quem vai tomar conta da igreja,
Você é aquele que vai regulamentar tudo o que vai ser feito nesse templo, o templo de Betel. E todas as pessoas que subirem até esse templo serão orientadas por você para adoração dentro do templo e com a presença do bezerro de ouro. Então, veja, já faz muito e muito tempo que essa relação igreja e Estado foi quebrada. Mas aqui eles estavam numa aliança imprópria. Você tinha um Estado que sustentava uma adoração totalmente ilegítima dentro do seu território, inclusive com a colocação de uma figura semelhante a um sumo sacerdote, só que esse não tinha sido escolhido por Deus e nem designado por Deus para realizar aquela função. Então você percebe que o sacerdote de Betel era o empregado do rei, não estava a serviço de Deus, mas a serviço de Jeroboão. Tanto é que ele não percebe em Amós as palavras de Deus, porque Amós diz o tempo todo: o Senhor é quem está falando, assim diz o Senhor. Amós não fala de si, Amós não fala do seu próprio entendimento, ele é um transmissor, ele é um canal para a transmissão da mensagem de Deus para aquele povo. Mas ele desconsidera isso e olha mais para o lado pessoal. As palavras de Amós não podem ser palavras divinas, porque elas estão tentando me prejudicar, ao passo que estão prejudicando o rei. Se o rei é deposto, eu perco minha função. Então ele fica incomodado com essa mensagem, tenta intimidá-lo, procura silenciar a sua voz, e nesse intento ele envia um relatório ao rei, só que ele comete 2 erros muito graves. Primeiro, ele faz uma avaliação mentirosa acerca do profeta. Ele torce as palavras de Amós de maneira que pareça que ele está acusando de forma pessoal o rei. Não é um ataque ao rei. A mensagem de Amós não tem nada a ver com a pessoa do rei diretamente, mas o povo estava caminhando longe da vontade do Senhor, e isso em muita medida por conta do incentivo do rei, por conta da pessoa do rei que instituiu a forma de adoração daquela maneira. Então Amazias rejeitou a mensagem de Deus e rejeitou também o homem de Deus. O falso sacerdote omite aqui a base da ameaça, a esperança que o profeta apresenta ao povo no caso de arrependimento. Ele não diz nada sobre isso. Ele também não fala sobre a própria intercessão do profeta a favor do reino. Amós vê aquela situação e ele intercede a Deus pelo povo, mas ele em momento algum cita isso para Jeroboão. Ele só diz: ele está tramando contra a sua vida. Os olhos de Amazias estavam cegos para a verdade. Na realidade, estavam muito abertos para os próprios interesses. E o seu coração estava entorpecido para as coisas espirituais. Quando eu olho para os meus interesses, eu deixo de ver o contexto geral e o agir de Deus em cada uma daquelas situações. Se eu vejo o povo pecando e Deus levanta um profeta para chamá-lo ao arrependimento, mostrar o pecado e dizer: há esperança caso vocês se arrependam, eu preciso ver que é Deus de fato falando isso. Eu vejo o meu povo, eu contemplo o seu pecado, a sua iniquidade, mas eu continuo sendo um Deus misericordioso e perdoador, e eu quero que você transmita isso a eles. Quando eu omito isso, eu quero apenas dizer assim: o profeta se levantou para falar contra o rei. Porque eu gosto do rei? Não, mas porque ele me deu emprego. Eu sou sacerdote de um dos seus principais templos. Ele não era um mensageiro de Deus. Amazias era um adulador do rei, para ser uma expressão bem polida. Então ele adulava o rei, ele fazia a vontade do rei, ele queria agradar os ouvidos do rei com mensagens favoráveis.
Segundo, ele chega a uma conclusão equivocada. Sabendo das pregações contundentes de Amós, o que ele diz aqui no final do versículo 10? A nação não suportará as suas palavras. Então, Amós falava pesadamente contra a hipocrisia dos sacerdotes que tinham corrompido a religião e trazido a nação à beira da ruína. E, em vez de se arrepender, o que Amazias faz? Endurece o seu coração, dizendo que a terra não poderia sofrer todas as palavras de Amós. Eu acho que todos nós que aqui subimos já falamos alguma vez sobre isso. As pessoas hoje preferem escutar mais pare de sofrer do que se conserte e volte-se para Deus. Era isso que Amazias fazia. Amós está falando que vai vir sofrimento. Amós está falando que esse reinado será derrubado pelas mãos do próprio Deus. Que Deus é esse que quer matar a espada, a dinastia de Jeroboão? Não, meus irmãos, isso não vai acontecer. Mas é o que vai acontecer, caso não haja arrependimento. Ele tinha frisado isso. Mas é fato que falsos mestres deturpam a mensagem de forma que eles consigam passar exatamente o que querem, não o que Deus quer. Há uma rejeição das palavras de Amós de destruição do templo, versículos 12 e 13. Acompanhe comigo, 12. Depois Amazias disse a Amós: agora vai ter um enfrentamento. Primeiro ele fala para Jeroboão, mas agora ele enfrenta Amós. E ele diz: vai embora, vidente. A expressão que ele usa. Ele não chama Amós de profeta, ele diz: você é um vidente, vai embora. Vá profetizar em Judá. Lembre-se, Amós não estava em sua terra natal. Ele foi chamado por Deus do sul para profetizar no reino do norte. Ele foi chamado por Deus. Na realidade ele foi tirado, e ele vai falar sobre isso aqui. Ele foi tirado das suas funções originais para ser profeta de Deus. Não foi ele que quis, foi Deus que enviou. Ele vai ganhar lá o seu pão. Olha o que ele está insinuando. E depois ele diz: não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei, e é o templo do reino. Guarde muito isso na sua mente. Não é o santuário de Deus, é o santuário do rei. Não é o templo do Senhor, é o templo do reino. Então, nesse enfrentamento, Amazias minimiza o chamado de Amós. Ele diz: você está fazendo isso porque você é um profeta profissional, você é um vidente, você ganha para adivinhar as coisas, para dizer essas coisas. Tem alguém por trás de você com o interesse de tirar Jeroboão e ficar no lugar dele. Só pode ser. Então ele insinua que ele está fazendo isso por dinheiro. Por isso que ele diz: vá lá para a sua terra e vá lá ganhar seu pão. Eita, como é difícil hoje, na nossa época, olhar para uma situação dessa e não se identificar, porque existem muitos que se dizem profetas e o fazem para ganhar o pão mesmo. E batem no peito e falam que foram constituídos para isso e de fato recebem quantias bem vultosas para falar aquilo que agrada as massas. Quem não quer ir para um ajuntamento de pessoas, num ginásio, numa praça, e escutar que a surpresa está chegando, que vão bater na sua porta amanhã com aquilo que você precisa, que a doença que lhe assola há tantos anos já saiu, é só que você botar a mão no local da dor, e depois da minha oração está tudo resolvido. Isso é maravilhoso. Eu me lembro que meses após o meu diagnóstico em 2017, eu recebi uma mensagem inbox no Facebook ainda. Hoje eu nem tenho mais Facebook.
de uma colega minha que faz parte ainda, de uma igreja razoavelmente conhecida. Estou chamando de igreja para não ser ofensivo. E o seu líder vinha num sábado à tarde aqui para Campina Grande, e a concentração seria no Parque do Povo. E ela disse: aproveita, vai ser a tarde dos milagres, você vai ser curado. Meus irmãos, é claro que eu quero ser curado, é óbvio. Mas não só eu, todos aqueles que têm a mesma patologia que eu merecem ser curados. Se for da vontade de Deus, que a cura seja descoberta. Até hoje não aconteceu. E eu não sou do tipo que vai ficar dizendo assim: eu não estou doente, se eu confessar eu vou estar curado. Não, porque meu corpo sente. Eu sou lembrado todos os dias que eu tenho a doença. E sinceramente eu não creria que passar uma toalhinha ou alguém botar a mão na minha cabeça naquela tarde de milagres me faria estar completamente livre dessa doença que eu tenho há mais de 8 anos. O fato é que naquela tarde eu passei pela Sebastião Donato e entrei ali na Frecaneca, e eu via pessoas sendo literalmente arrastadas, cadeiras de roda, muletas, gente sendo levada na carcunda, como a gente fala assim, para chegar lá, como se fosse a última esperança de suas vidas. No final das contas, o que é que a gente percebe numa movimentação daquela? Aquele indivíduo levou uma grande bolada, uma quantia maravilhosa, para vir aqui fazer todo aquele espetáculo e voltar para casa. Talvez tenha algumas pessoas que, por efeito psicológico, na hora até pararam de mancar, mas quando chegou em casa a dor veio. Tem aqueles testemunhos que dizem assim: eu estava com uma dor de cabeça, pastor, mas quando eu cheguei aqui o senhor fez a oração, eu fiquei bom. A oração do pastor é uma oração de pirona, passou sua dor de cabeça. Mas é difícil demais alguém abrir a boca e dizer assim: ele botou a mão na minha cabeça e eu fiquei curado de uma hérnia de disco que eu tenho. Pode fazer agora a tomografia, pode fazer a ressonância, está perfeito, o câncer saiu. A gente vê isso? É a garganta, é a cabeça, é a perna que estava doendo. Meus irmãos, como é que a gente vai acreditar numa coisa dessa? Está meio na cara que é um caça-cliques, é um caça-likes, é um caça... A mãe não queria saber se a palavra ia doer ou não. Ele não estava preocupado em ser popular, de juntar multidões, ele estava preocupado em falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus às vezes dói. É dizer assim: você está errado. E se você não se consertar, é isso que vai acontecer. Agora, eu lhe lembro que sempre há esperança para quem se arrepende. Então se arrependa. Amós traz isso. Quem quer massagear o ego, quem quer fazer com que você tenha falsas esperanças, não está nem aí com o destino da sua alma. Não está nem aí para a qualidade da sua vida cristã, para o seu crescimento espiritual. Não abre nem a Bíblia, e quando abre, distorce. Amazias tentava jogar em Amós aquilo que ele era. Vá para a sua cidade, vá lá ganhar seu pão. Mas isso tem outra questão também. Não é só insinuar que ele era um profeta profissional que estava fazendo isso por dinheiro. Era também dizendo o seguinte: se você não sair daqui, a gente lhe mata. Então você continuar a falar essas coisas aqui em Betel, você pode correr riscos. Depois ele vai proibir de profetizar no templo, por se tratar do templo do rei, o santuário do rei. De fato, Jeroboão levava toda a sua família para aquele templo. Vamos adorar o bezerro de ouro,
Óbvio, o exemplo daquele líder vai cativar outras pessoas a fazer o mesmo. Se Jeroboão faz isso, se Jeroboão crê nisso, nós que somos seus súditos vamos fazer também. O exemplo bom arrasta, mas o ruim também. E tem muita gente que vai mais para o ruim do que para o bom. Amazias, em vez de acatar as palavras de Amós, vendo que era Deus falando através daquele servo, olhou apenas como um membro do reino rival. Dizia assim, ele saiu lá da cidade dele, da terra natal dele, para vir nos desacatar, para vir falar contra Jeroboão. Não vou permitir que um estrangeiro intruso traga desestabilidade à nossa parte desse território. Volte para a sua terra, se quiser viver, vá para lá e pregue lá. Amazias não apenas expulsa Amós de Betel, mas também o proíbe de pregar naquele centro religioso. Betel era uma capela real, uma catedral nacional, e Amós não podia pregar lá. Qual é a resposta de Amós? Puxar os seus pertences, colocar debaixo do braço e seguir rumo a Judá? Não. Ele fala sobre o seu chamado. E o versículo 14 e o versículo 15 vão mostrar a confirmação do chamado de Amós a profetizar para Israel. O versículo 14 diz: Amós respondeu a Amazias, sem nada de intimidação, ele diz: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetiza a Israel, o meu povo. Eu falei no início uma citação de J.A. Moutier, dizendo que nenhum serviço é prestado a Deus sem oposição, sem perseguição e sem provação. E no meio dessas questões, o que faz a gente não retroceder? O que faz a gente permanecer firme e fiel nessa prestação de serviço a Deus? A certeza de que foi Ele que nos chamou. Porque pela nossa vontade, se a gente está sofrendo uma oposição tamanha, como Amós estava sofrendo de Amazias, a vontade é dizer: Senhor, não dá. O Senhor está vendo, olha o tamanho da oposição. Eu fui falar do rei, e o sacerdote dele veio para cima. Não dá. Eu não sou nem profeta, eu sou um pequeno boiadeiro que estava lá cuidando das ovelhas, eu estava lá colhendo os figos silvestres. O Senhor me chamou, mas eu não tenho força para resistir a tudo isso. De fato nós não temos, mas se nós fomos chamados por Deus, Ele garante que as coisas vão terminar do jeito que Ele determinou. Amós não precisava fazer força, não precisava contender com ninguém, apenas precisava dizer o que o levava até aquele local. Então ele diz: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Diferentemente de outros, a vocação original dele não era o ministério profético. Ele não é um profeta profissional que recebe salário, ele está recebendo pancada. E muitas vezes é isso que acontece. Você leva a palavra de Deus para o coração das pessoas, e o que você leva não é um agrado, uma recompensa, porque você pode incomodar ou desagradar a muitos com a sua pregação. Às vezes o que você vai ouvir são impropérios, palavras duras, palavras que fazem você desanimar, ficar um tanto desmotivado, mas aí você lembra que a motivação não está no elogio das pessoas, e sim na certeza que você está fazendo a vontade de Deus, e que você não é um caça-aplausos, você está buscando apenas agradá-lo, porque foi Ele que chamou. Amós não provém de uma escola de profetas, onde os jovens recebiam um preparo para fazer a instrução da nação. Ou seja, Amós não frequentou seminário, Amós não era doutor em teologia, Amós não sabia muita coisa, mas ele sabia quem o tinha
comissionado, e isso era suficiente. E ele sabia que as palavras que eram transmitidas para ele precisavam ser transmitidas fielmente para o povo. Amós não procedia de uma família aristocrata, ao contrário, ele cuidava de ovelhas. Ele era agricultor. Quando ele fala da colheita de figos silvestres ou sicômoros, era alguém que tratava o fruto com um corte apropriado para garantir que aquele figo silvestre tivesse a maior doçura possível quando tivesse maduro. Ou seja, a sua habilidade era em outra profissão, em outras profissões, porque na realidade ser profeta não é profissão. Por isso que Amazias não pode ser considerado. Ele fazia por profissão aquilo que é meramente vocação, exclusivamente vocação. Mesmo não tendo as habilidades proféticas, Deus o tirou lá de Tecoa, dos prados toscos de Tecoa, e o enviou para o centro da nação de Israel, para denunciar os graves pecados daquele povo. Amós então acentua o alvo da sua profecia. Ele não profetiza em Israel por um capricho pessoal, para dizer, eu sou profeta em Israel, neste grande centro, nem por uma rivalidade política. Ele não tinha nada a ver com Jeroboão. Ele não era do partido B, enquanto Jeroboão era do partido A. Nem partidário ele era. Ele deixa isso claro. Ele profetiza em Israel por obediência ao chamado divino. Israel estava doente, à beira da morte, e só esse estrangeiro, só alguém vindo de fora para olhar aquela situação, diagnosticar aqueles males e indicar o caminho que poderia levar à saúde daquele povo. Tem vezes que alguém de dentro falando, ninguém escuta, aí Deus levanta alguém de fora. 200 vezes vocês escutaram sobre isso, vocês não caíram em si, tudo bem, eu vou trazer um bem distante, aí ele vai debulhar todas as questões que vocês têm necessidade de se consertar. Só que esse povo até agora não tinha caído em si, e tinha os obstáculos. O primeiro deles está aqui, Amazias. Amós, depois de defender o seu chamado de dizer, eu estou fazendo isso, não tem nada a ver com Jeroboão, não quero saber da sua questão de ser sacerdote desse templo, não estou preocupado com Betel, estou preocupado com o povo, eu estou chamando o povo ao arrependimento, porque Deus tem me motivado a isso. Ele agora anuncia o castigo de Amazias, versículos 16 e 17, e a gente já vai caminhando para o final. Amós diz o seguinte: agora ouça então a palavra do Senhor. Mais uma vez ele faz questão de dizer, não é uma questão pessoal. Escuta agora, Amazias, a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac. Foi isso que ele fez, versículos 12 e 13. Sai daqui, vá para a sua terra, pregue lá, ganhe seu pão lá, e você está proibido de pregar aqui. Não suba mais ao templo de Betel, porque ele é o templo do rei, e é o santuário do reino. E ele diz, mas o Senhor lhe diz à sua mulher, agora tocou na ferida, a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade. Se Amazias estava achando que a palavra era dura contra Jeroboão, e que as pessoas não suportariam, será que ele agora vai suportar uma palavra direta para ele, da parte de Deus? E ele continua, seus filhos e filhas morrerão à espada, as suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã, e Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Então Amós revela que quem teme a Deus não tem medo dos homens. Nenhum profeta verdadeiro se deixa intimidar por ameaças humanas. Ele vai lá e entrega a mensagem, e agora é direta. Cumpre-lhe ser fiel ao seu chamado. É mais importante ser fiel a Deus do que viver. Quer dizer que se eu ficar aqui eu corro risco de morte? Quer dizer que eu estou proibido de falar em Betel? Tá certo, mas antes
de eu sair aqui da sua presença. Escuta a palavra de Deus. Ele, em vez de fugir, ele reafirma o juízo de Deus sobre Israel. Em vez da oposição de Amazias calar a boca de Amós, traz o juiz mais para perto. Ele diz: agora eu vou falar sobre o que pode acontecer com você. Ele diz: a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade. Aqui a gente pode ter duas situações: ou por ser violentada durante a queda da cidade, a tomada da cidade, ou por desespero após a perda da família e dos bens. Ele não falou que a dinastia de Jeroboão seria morta à espada? Se Jeroboão cai, quem cai junto? Amazias. Ele caindo junto, ele não terá sustento. Sem sustento, essa mulher poderia ficar desesperada e dizer: o que é que eu vou fazer agora? E aí, perdendo a família e os bens, ela provavelmente se tornaria prostituta na cidade. Isso veio da cabeça de Amós? Isso é Amós com o coração duro, querendo talvez atingir Jeroboão de uma forma desleal, falando de sua família? Deuteronômio 28, 30, a parte A, diz o seguinte: você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Ele sabia disso, não sabia? Você não escutou a palavra do Senhor Deus. Você tomou as palavras de Deus como palavras inúteis. Achou que as minhas palavras eram um desacato pessoal. Você desconsiderou que Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Você tapou os seus ouvidos. Você mandou que os profetas calassem. E é isso que vai acontecer com você. Ele fala também de filhos e filhas. E essa citação a respeito de filhos e filhas que morrerão à espada, agora não só são os filhos de Jeroboão, são os filhos de Amazias também. Também é uma citação lá de Deuteronômio 28, porque com frequência filhos e filhas são punidos com os pais por transgressões da aliança. Veja, não são punidos pelos pecados dos pais, eles são punidos junto com os pais. Ou seja, os pais pecaram e os filhos foram na mesma caminhada, seguindo o exemplo dos pais. Por isso eles serão punidos juntos. Deuteronômio 28, 32 e 53. O 32 diz: os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Isso é agonia. Os filhos são entregues a outra nação, e você fica assim olhando: será que um dia eles voltam? Meu Deus do céu, será que estão perto de voltar? Será que algum dia eles serão libertos? Será que eles vão voltar para os meus braços? Será que eles estarão de novo dentro da minha casa? Só que isso vai ser dia após dia, sem que possa levantar uma mão para trazer de volta. Um sentimento de impotência, um sentimento agoniante de derrota, frustração. E ele diz no versículo 53: por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligir durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Essa é mais pesada. O inimigo vai ser tão feroz, tão cruel contra vocês, que o que vai sobrar para se alimentar é a carne dos seus próprios filhos. Morte violenta é uma punição típica da aliança. Isaías 3, 25 é um texto. Isaías 3 como um todo é um texto que fala sobre o julgamento de Judá e Jerusalém. E o versículo 25 vai falar sobre o seguinte: seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. Então é típico da aliança. Se você desobedece, a morte violenta vai lhe atingir. Eles não desconhecem essa aliança, mas eles foram contrários. E aí no finalzinho aqui ele vai dizer: você mesmo morrerá numa terra pagã. Depois de ter a sua mulher
tirada dele. Os filhos entregues, sem que ele possa fazer nada para que eles retornem. Agora ele diz, vai morrer numa terra pagã. E no hebraico, essa terra pagã é uma terra impura. Ou seja, ele se tornaria impuro. Ritualmente impuro. À luz de Levítico 11 até Levítico 16, esses 6 capítulos. Então o exílio seria especialmente desagradável a Amazias, porque por viver numa terra pagã, se tornaria ritualmente impuro. Amós cita de modo sarcástico para Amazias as mesmas palavras ditas no versículo 11. Israel vai para o exílio, para longe da sua terra natal. Você me mandou para a minha terra natal, para que eu pregasse e vivesse da minha pregação. Mas eu te digo mais uma vez, quem vai para longe da terra natal é Israel. A gente vai ter algumas lições disso, desse confronto, desse momento que Amazias tenta calar a voz de Amós e ele firmemente continua fazendo a vontade de Deus, entrega a mensagem por mais dura que seja. Primeira questão, meus irmãos, tem a ver com todos nós, mas principalmente com aquele que está dentro do ministério. Quais as nossas motivações no ministério? Qual é a nossa visão ministerial? O que guia as nossas decisões ministeriais? Qual é a nossa teologia e como ela influencia a nossa mensagem? O que a gente está trazendo para o povo? O que a gente fala da parte de Deus para as pessoas? A gente denuncia o pecado e avisa a respeito da esperança que há em Cristo? Ou a gente tenta passar uma falsa segurança e preservar você dos danos do conserto, mas da alegria de ser uma nova criatura? A gente coloca ali um pouquinho de sal na ferida, deixa arder bem muito para curar, ou a gente simplesmente vai amaciando o seu ego e deixando você tranquilo para pecar à vontade? A nossa motivação no ministério é saber que nós somos vocacionados ou somos de fato profissionais? Perguntas como essas são necessárias para que a gente se autoavalie, para que a gente vigie o coração da gente, para que a gente não se desvie de forma alguma daquilo que Deus nos chamou para fazer. Amós sabia tudo isso. Essas perguntas para ele eram muito claras. A minha motivação para o ministério é fazer a vontade de Deus e transmitir a sua palavra. A minha visão ministerial é que eu fui chamado mesmo sem ser profeta, e eu estou aqui para fazer aquilo que Ele me mandar fazer. O que guia as suas decisões ministeriais? A vontade de glorificar a Deus. Todas as minhas decisões têm que ser para a glória dEle. Qual é a sua teologia, Amós? É a teologia do Reino do Norte? Ou é a teologia divina? O que influenciava a mensagem de Amós era a vontade de ser fiel, única e exclusivamente. Não se preocupava em ser uma pessoa amada pelas massas, mas amado por Deus por fazer a sua vontade. Segunda questão é: sempre haverá pessoas como Amazias, pedras no sapato, líderes, pessoas com cargo na igreja, que buscam se perpetuar em suas posições, não porque amam o reino, e porque querem dar as suas vidas para que as pessoas se lancem aos pés do Senhor, mas por vaidade, para chegar no final da vida e dizer assim: eu fui presidente do departamento tal durante 30 anos, e esse departamento produziu o quê? Não, na sua mão não produziu nada, então 30 anos perdidos. Deus não quer que você tenha sua carteirinha assinada ou carimbada, dizendo que você foi 30 anos de um departamento, 25 anos de outro departamento, que você fez isso, fez aquilo. Tudo que você fizer para Ele, a glória é dEle. Não vai vir para você nenhum centavo. Se você viver 100 anos e dedicar 100 anos a Deus, a glória é dEle. Você não vai pegar carona nessa glória, nem eu.
Então não tem por que querer se perpetuar em determinadas posições por vaidade, por interesse pessoal, para ser louvado. Não. Ou por qualquer recompensa terrena que você possa receber. Eu sei que é maravilhoso, quando a gente vai pregar em outra igreja, o que a gente é chamado para outra cidade, para outro estado, as pessoas vêm, nos dão ofertas, nos dão um presente, isso é maravilhoso, ser tratado bem é ótimo, mas isso não pode subir para o nosso coração e a gente ficar assim, vaidoso por conta disso, sabe? Se uma igreja te chama para pregar, para cantar, seja lá o que for, para auxiliar numa escola bíblica de férias, para fazer parte de um grupo de evangelismo, é Deus te usando por sua graça e misericórdia, te dando o privilégio de servir a Ele, e não para que seu coração fique vaidoso, dizendo assim, está vendo, eu sou muito importante para aquelas pessoas, está vendo como eles precisam de mim? Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas Ele deixa que a gente faça parte desse reino, que a gente contribua para esse reino, apesar das nossas debilidades. Então nós devemos nos afastar de pessoas dessa classe de liderança e orar para que a gente não se veja tentado a assumir esse tipo de comportamento. Não seja Amazias não. Terceiro, busque ser pastoreado por homens fiéis ao chamado que Deus os fez e não por mercenários. Se existe alguém em dúvida quanto à igreja na qual deve congregar, busque aquela que possui pastores que pregam todo o conselho de Deus. Você esteve aqui domingo pela manhã? Espero que sim. Quando se falou a respeito de Paulo, passou tanto e tanto tempo pregando todo o conselho de Deus. Domingo pela manhã não, domingo à tarde, pastor James pregava domingo à tarde, ele falava sobre isso. Paulo não tinha o sangue daquelas pessoas nas mãos da igreja de Éfeso, por quê? Porque ele tinha expressado a eles todo o conselho de Deus. Então procure estar na igreja em que os pastores preguem todo o conselho de Deus, independente se o discurso que eles vão estar defendendo, que é o discurso bíblico, vai torná-los impopulares ou mal vistos, mas que eles se preocupem com a glória de Deus e a edificação do povo, através da exposição da sua santa e gloriosa palavra. Não entregue a sua família aos cuidados do reverendo Amazias. Quarto e penúltimo, aos que se sentem vocacionados, eu tenho uma orientação que não é novidade para vocês, porque já foi dada aqui pelos nossos colegas de ministério. Só busque o pastorado se você não conseguir viver sem ele. Você se vê realizado fazendo alguma atividade profissional, se dedica a ela. Seja um excelente odontólogo, fisioterapeuta, professor, assistente social, pedagogo, por aí vai. Seja um excelente empacotador de supermercado, seja um excelente auxiliar de serviços gerais. Faça tudo isso para a glória de Deus, não se importando com status ou com qualquer coisa. Mas se você se sente vocacionado, se você largaria tudo isso para viver para a glória de Deus de forma integral e buscaria ser capacitado para fazer cada vez melhor, vá. Mas se você se vê em qualquer uma dessas situações, tranquilamente, feliz da vida, glorificando a Deus também com as suas profissões, fique à vontade. Não force a barra. Porque, meus irmãos, nós não somos profissionais. Não sou só eu que estou dizendo isso, nem John Piper no seu livro. É aquele que nos chama, que diz que não somos profissionais, não fomos chamados para mercadejar a palavra de Deus. Ministério não é meio de vida. Caso nós falhemos nisso, nós vamos ser culpados do sangue de muitos que nós ajudamos a permanecer cegos quanto ao conhecimento do Evangelho. Ministério é um chamado muito sério, muito sério.
É uma enorme responsabilidade. Inclui fidelidade, integridade, excelência, mas também, não quero botar medo em você não. Você que é seminarista, que está buscando o ministério. Porque é responsabilidade, inclui você ser fiel, você ser íntegro, você fazer tudo com excelência, mas a gente também encara como um grande privilégio. É uma grande honra ser comissionado pelo Senhor dos Exércitos para estar nessa linha de frente. Agora tem que ter o casco grosso. Tem que aprender a, às vezes, tropeçar um pouquinho, levar algumas pancadas, ir para os pés dele para dizer: Senhor, sara aqui, para eu continuar caminhando. Tem que se cercar das pessoas que possam te levar para frente, pessoas que te orientem, que façam você amadurecer, pessoas que façam você enxergar a grandeza, a sublimidade do que é o ministério, a seriedade com que você deve se conduzir. E por último, meus irmãos, lembremos do Senhor Jesus. Ele deu a sua vida para cumprir a missão dada pelo Pai. Ele trouxe a mensagem de salvação. Ele se entregou para que houvesse a remissão dos nossos pecados. Ele é o nosso maior exemplo de fidelidade ao ministério. Ele foi carregando aquela cruz e pessoas foram zombando dele. Pessoas cuspiram nele. Soldados pegaram a sua veste, rasgaram e tiraram sorte. Ele teve o seu lado traspassado por uma lança. Em momento algum, ele retrocedeu. O seu sangue, de forma integral, verteu para que hoje a gente tivesse um coração purificado, as vestes alvas, e pudesse viver de uma forma que glorifica a Deus. Que a gente tenha Ele como exemplo, como modelo, e que a gente busque em tudo, não só no ministério, mas na nossa vida, glorificar o Pai que nos chamou e nos capacita dia após dia para essa sublime tarefa. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Você guarde essas palavras que não são de Amós, que são de Deus, porque assim disse o Senhor. É assim que fala um verdadeiro profeta. Foi assim que Amós continuou e permaneceu fazendo a vontade de Deus, mesmo com a oposição de Amazias.